Fala, galerinha do quinto ano, tudo bem? Bom, hoje nós vamos dar continuidade ao módulo 3. Módulo 3, então na aula passada a gente fez o exercício da página 114 e hoje nós vamos fazer o em casa da página 115. Eu vou dar todas as orientações para vocês e depois nós vamos iniciar o módulo 4, tá bom? Bom, daí, no Em Casa, na página 115, nós temos um texto, né? Leia o texto e faça o que se pede. Daí tem um texto falando, né, dos quilombos mais famosos do Brasil, fala do Quilombo dos Palmares, né, onde que ele ficava localizado. Daí fala assim, na letra A: no mapa ao lado, pinte de verde o atual estado brasileiro onde se instalou o Quilombo dos Palmares. Então é só vocês lerem o texto e ver qual que é o estado e pintar da cor verde o estado onde ficava o Quilombo dos Palmares, tá bom? Já na página seguinte, na página 115, na letra B, fala qual é a área desse quilombo. Daí vocês vão ver qual é a área desse quilombo. Quantas pessoas aproximadamente viviam ali? Tem lá no texto também. É correto afirmar que em Palmares só viviam escravizados fugitivos? Tem no texto. Enfim, tudo está aí no texto. Bom, na 2. Qual foi a relação entre os ingleses e o fim da escravidão no Brasil? Isso vocês sabem também, falei na videoaula passada. Então, o Brasil não tinha quase comércio com a Inglaterra. O Brasil só vendia para a Inglaterra e comprava muito pouco deles. Porque no Brasil não tinha mercado consumidor. Ou tinha gente que era muito rico, que eram poucas pessoas, e o resto era tudo pessoas escravizadas, que não tinham salários. E sem salários as pessoas não compravam, não movimentavam a economia. Então, por isso que a Inglaterra começou a pressionar muito o Brasil. Depois, na 3. Alguns grupos sociais que defendiam a abolição da escravidão no Brasil esperavam que Dom Pedro II tomasse uma providência em relação a isso. Que grupos eram esses? Por que defendiam a abolição? Haviam também pessoas que eram contra a abolição da escravidão no Brasil? Quem eram? Então, pessoal, tinham pessoas que eram favoráveis à abolição da escravidão. Pessoas principalmente do clero, da igreja, né, da igreja católica, que na época inicialmente não se posicionou, mas no final começou a se posicionar contra a escravidão. Mas tinha pessoas, os fazendeiros, por exemplo, não queriam que a escravidão acabasse, porque eles pagaram um preço muito alto por um escravo, então eles queriam que a escravidão continuasse. Principalmente os fazendeiros queriam que a escravidão continuasse. Depois, na 4. Com base no que você aprendeu em aula, faça o que se pede. Então é para você relacionar as leis do sexagenário, lei do ventre livre, Eusébio de Queiroz e Áurea, com os momentos, né, que aconteceu isso. Tudo bem? Tudo bem? Então façam em casa certinho, com muita calma, para ficar tudo preenchidinho esse módulo 3. Bom, então o módulo 4, que nós vamos iniciar agora, fala da oposição à monarquia, as ideias republicanas no Brasil. Bom, o que aconteceu? O Brasil viveu uma monarquia, tinha um rei, teve 2 reis na verdade, né? Quem foram eles? Dom Pedro e Dom Pedro II. Então, os reis, eles controlavam todo o nosso território, eles controlavam o comércio, eles controlavam com quem o Brasil comercializava, gerenciava todos os setores da economia. E as pessoas não tinham o direito de reclamar, não poderiam se opor às ideias do rei, né? Começou a ter algumas manifestações, principalmente de fazendeiros, pessoas da elite, que queriam que o Brasil tivesse comandantes eleitos pelo povo. Queriam que o Brasil virasse uma república, deixasse de ser uma monarquia, ter reis e sim passar a ter pessoas escolhidas pelo povo para controlar o Brasil, virar uma república. Povo, um território que tem os seus governantes eleitos pelo povo. Daí foi com muita pressão, e principalmente da elite cafeicultora, que naquela época o café era o que dava mais dinheiro para o território brasileiro, fez com que a monarquia acabasse. A monarquia, então, ela acaba em 1888 e o Brasil tem, em 1889, o primeiro
presidente eleito pelo povo entre aspas, né? Quem elegia o presidente naquela época era só elite, só pessoas do alto escalão financeiro, só as pessoas mais ricas do Brasil. E o primeiro presidente do Brasil foi Marechal Deodoro da Fonseca. Agora vai começar a revisão ninja para a prova que vocês farão essa semana. Então, eu já falei para vocês que alguns escravos que conseguiam fugir, eles fugiam para vilarejos no meio da floresta, que eram chamados de quilombos. Os quilombos, então, eram vilarejos no meio da floresta, onde os escravos que conseguiam fugir da fazenda, né, do capitão do mato, se refugiavam, ficavam lá, resguardados, junto com outras pessoas, né, que também conseguiram se refugiar, se escapar dessa condição de escravidão. Então, o quilombo mais famoso de todos foi o Quilombo dos Palmares, onde o líder era o Zumbi dos Palmares. Bom, ficou muito famoso o Zumbi dos Palmares, principalmente pela resistência, por várias investidas que os fazendeiros davam para tentar acabar com o Quilombo dos Palmares, mas não conseguiam, porque eles eram muito resistentes, muito fortes. Falei para vocês também que ao longo do tempo o Brasil ele foi se urbanizando. Teve várias pessoas que começaram a viver nas cidades. Viver nas cidades por quê? Porque nas cidades começaram a surgir algumas indústrias, o comércio, e as pessoas buscavam locais onde tinha uma estrutura melhor, água encanada, hospitais e principalmente, né, oportunidades para ter uma renda maior. Ocorre o fim da escravidão em 1888 com a Lei Áurea. O que aconteceu? Bom, o Brasil no ano seguinte passa a ser uma república e o Marechal Deodoro da Fonseca, que foi o primeiro presidente republicano brasileiro, ele cria a lei do branqueamento da população. Ele queria que toda a população brasileira fosse branca de origem europeia. E ele começa a trazer italianos para trabalharem no lugar dos ex-escravos. E aí o Brasil começa a receber muitos italianos para trabalharem nos cafezais, nas lavouras de café, principalmente aqui no estado de São Paulo, onde o café, por muito tempo, deu muita riqueza, gerou muita riqueza para o nosso país. Beleza, galerinha? Eu espero que vocês tenham entendido, tá bom? Façam a tarefa certinho e a gente se vê na próxima aula.